No ano de 1856, a cidade de Sobral, no Ceará, foi palco de um verdadeiro cenário de guerra, onde a disputa política entre os partidos liberal e conservador progrediu para um combate físico que acabou gerando uma carnificina com vários mortos e feridos. Conheça agora os fatos e personagens por trás dessa trágica etapa de nossa história em mais um capítulo do quadro Revoltas Esquecidas do Brasil. E vamos ao vídeo! Ainda no Brasil Imperial, no ano de 1856, a província do Ceará era governada por Francisco Xavier Paes, do Partido Liberal. Na região norte da província, a cidade de Sobral, uma das mais importantes do estado, se dividia politicamente entre dois clãs. Os Paula Pessoa, pelo lado dos liberais, tendo à frente o senador Francisco de Paula Pessoa, e na outra extremidade figuravam os Gomes Parente, representando os conservadores e liderados nessa região pelo padre Francisco Gomes Parente, que era filho do capitão-mor Inácio Gomes Parente. Aquele seria um ano de eleições municipais. Os liberais já governavam a província, portanto, era uma questão de honra para os conservadores garantirem o pleito de Sobral. Dessa forma, os Gomes Parente trabalharam de forma exaustiva com a finalidade de conseguirem tal feito. Vale aqui lembrar um fato interessante envolvendo os Gomes Parente. O líder político da família à época, o padre Francisco Gomes Parente, que ordenou-se sacerdote pelo seminário de Olinda, em Pernambuco, conheceu a jovem Isabel da Hungria de Castro e Silva, filha de influente família da ribeira do rio Acaraú, por quem apaixonou-se fervorosamente. O jovem padre caiu diante da beleza daquela linda adolescente e, mesmo sabendo do risco de perder quase 20 anos de estudos de sua vida, decidiu avançar contra a moça, que por sua vez não resistiu aos encantos e palavras doces e bem elaboradas do conceituado sacerdote e líder político da região. Dessa forma, o padre Francisco Gomes Parente e Isabel da Hungria mantiveram um relacionamento sigiloso que aos poucos foi se revelando aos olhos da população em geral. A notícia do romance então rapidamente percorreu a província e chegou aos ouvidos do líder da família daquela adolescente. O coronel Vicente de Castro e Silva, líder familiar e tio de Isabel, afirmou que com a sua atitude, o padre Francisco Gomes Parente desencaminhou sua sobrinha e desonrou a família Castro e Silva, e por isso prometeu-lhe vingança. Dirigiu-se ao encontro do padre, porém encontrou apenas o seu irmão, o valente coronel Diogo Gomes Parente. Na ocasião, os dois protagonizaram um intenso embate verbal que progrediu para a disputa física, momento em que o coronel Diogo Gomes mata seu rival, o coronel Vicente de Castro e Silva. O fato repercutiu inclusive nacionalmente, devido aos protagonistas pertencerem a distintos troncos familiares que detinham o poder político em suas regiões. A partir daí, não havia mais como esconder o romance e o padre Francisco Gomes Parente levou Isabel da Hungria de Castro e Silva para morar com ele e viveram em relação de concubinato e tiveram 3 filhos, Francelina, Hermeto e Esmerino Gomes Parente, que foi um grande político de renome nacional, chegando a governar as províncias do Ceará e da Paraíba. Ao admitir a relação com a jovem Isabel, o padre Francisco Gomes Parente foi suspenso de suas atividades como sacerdote e passou a atuar de forma mais incisiva na política. Como dissemos anteriormente, em 1856, os liberais já governavam o Ceará, e o êxito na campanha municipal seria uma questão de honra para os conservadores.
Durante todo o pleito eleitoral deste ano, foram travadas disputas aguerridas com difamações entre ambas as partes, ameaças e outras atitudes mais rasteiras. Porém, o mais grave ocorreu no dia 3 de novembro daquele ano, quando a população da cidade de Sobral passou por momentos de grande apreensão e desordem. Se viam pessoas correndo ou a cavalo, empunhando armas, tecendo ameaças graves. De tanto medo, a maioria dos populares fecharam as portas. Não demorou para que os grupos rivais se encontrassem nas proximidades da igreja matriz da cidade e ali iniciaram um combate sangrento. Um verdadeiro cenário de guerra desenhou-se ali, e como resultado, mais de 40 pessoas foram feridas e outras 4 foram assassinadas. Dentre estes estava João Bento de Albuquerque, líder político do então distrito de Meruoca, que tinha 70 anos de idade e foi morto a facadas por outro irmão do padre Francisco Gomes Parente, o coronel Vicente Gomes Parente. Após a ocorrência das mortes e a intervenção da força de segurança, o combate foi esvaziado e mesmo diante do triste cenário, as eleições continuaram e os conservadores venceram aquele pleito. Após o término da disputa eleitoral, quando ainda comemoravam a vitória, o coronel Vicente Gomes Parente foi chamado a depor. Compareceu frente ao delegado acompanhado dos irmãos, o padre Francisco Gomes Parente e o coronel Diogo Gomes Parente. Na ocasião, o acusado alegou que agiu em legítima defesa de sua honra e sua integridade física. Após os tristes acontecimentos, boatos circularam pela cidade de que a morte do líder político de Meruoca, João Bento de Albuquerque, teria sido encomendada pelo juiz de paz de Sobral, o major João Pedro da Cunha Bandeira de Melo, que construiu e residia no palacete onde atualmente funciona o Museu Dom José de Sobral. Porém, antes que o mesmo fosse chamado a prestar esclarecimentos acerca do fato, o magistrado faleceu estranhamente numa madrugada em sua residência apenas 2 dias depois. Como gozavam de grande prestígio e continuariam a liderar politicamente a região por muitos anos, os irmãos Gomes Parente nunca foram punidos por seus crimes. Os fatos narrados estão descritos em vários livros. Dentre os mais conceituados podemos citar História de Sobral, de Dom José Tupinambá da Frota, e Cronologia Sobralense, do padre Francisco Sadoc de Araújo.